Logo se entende que no maior silêncio da nossa vida, a gente não precisa falar nada. E nem queira você falar alguma coisa, somente observe. Porque se você falar no momento do silêncio, você vai falar o que não devia. Você vai falar aquilo que não era para falar. E tudo aquilo que sai da nossa boca volta para a gente. Quando Deus falar, aquietai-vos, aquieta pelo amor de Deus. Porque se Ele está dizendo aquieta, é porque Ele vai dizer para ti, no determinado tempo certo, saberás que eu sou o vosso Deus. Quando Ele desce, o Senhor simplesmente quer que Ele observe. Só olhe, só examine o que está acontecendo. E de repente Ele para de frente ao oleiro que está sentado, trabalhando sobre a roda. E o oleiro que está trabalhando sobre a roda está fazendo o quê? Um vaso. De repente, em um processo de formação desse vaso, antes mesmo de ser levado ao fogo, ele se quebra, se desmancha, se desfaz. O texto é muito categórico, muito taxativo no que vai expressar. O vaso se quebra na mão do oleiro, ou o oleiro quebra o vaso? O vaso se quebra na mão do oleiro. Simples, não tem muito rodeio. O vaso que agora está em processo de formação não suporta até mesmo o fogo que ainda vai deixá-lo em estado duro. Porém, ele antes mesmo de ser levado se quebra sobre a roda. Escute uma coisa: quando ele se quebra sobre a roda, o que o oleiro vai fazer? Vai juntar tudo aquilo, e é um processo natural. Pega-se água, joga para misturar novamente e fazer um vaso. Existem duas diferenças na nossa vida. Tem gente que prefere chorar do lado de fora. Tem gente que prefere se quebrar do lado de fora. Tem gente que prefere as coisas acontecerem do lado de fora. Deixa eu te dizer uma coisa: se você se quebra no lugar certo, tem a pessoa certa para reconstruir a sua vida. Se você se derrama na presença do Deus certo, no lugar certo, tem a pessoa certa para te consolar. O que Deus estava querendo dizer a Jeremias, em sentido de linguagem espiritual, não falando do estado físico de Israel, da nação de Judá agora. Deus está dizendo a Jeremias: preste atenção, a minha nação, o meu povo, se quebrou por muitas vezes. Por que eu permiti? Por que eu enviei os opressores para levar eles cativos? Porque só dessa forma eles se dobrariam perante a minha presença e buscariam uma reconstrução novamente para Israel. Só dessa forma eles se prostrariam novamente perante a minha presença e buscariam novamente uma reconstrução na sua vida espiritual. Porque o fato mais interessante é: o povo de Deus nasceu diante de Deus, cresceu diante de Deus, viveu diante do Senhor e morreu diante do Senhor. E durante toda essa etapa sempre caíam e voltavam atrás. Sempre caíam e voltavam atrás. Diferente da gente. Por que a gente gosta mais de voltar atrás do que prosseguir para frente? Por que a gente prefere mais voltar do que prosseguir? Você já passou por aqui, você sabe como é. Agora você nunca passou pelo que está à frente. É uma surpresa. Tem duas opções. Você tem a oportunidade de voltar. Só que se você voltar, não há como corrigir o que aconteceu. Você simplesmente vai rever fatos e coisas que aconteceram. Mas se você continuar para frente, tem uma vida nova te esperando. Porque a Bíblia diz: prossigo para o alvo. O alvo, meu irmão, nem sempre está lá atrás. O alvo sempre nos dá um direcionamento para frente, futuro. E olha que esse futuro não pertence a nós. Você pode planejar, você pode sonhar, você pode arquitetar. A última palavra sempre vai vir de Deus. Se não estivermos em conformidade com a sua palavra, não existirá o amanhã. Se o amanhã não existir, o que adianta estar de pé?
Jeremias pergunta: meu Deus, o que está acontecendo com esse vaso? O que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo? Observa, preste atenção, porque a vida nem sempre foi feita simplesmente daquilo que se fala, mas sim uma boa parte daquilo que se ouve. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a sua fé não está firme, forte, alicerçada, é porque você não está ouvindo mais a voz de Deus. Se está batendo cabeça, é porque faz tempo que você não ouve mais os conselhos de Deus. E digo isso agora não por experiência simplesmente particular e própria. Quando entrei essa semana na sala do gerente para conversar, eu queria jogar tudo pro alto, sinceramente. Porque às vezes existem alguns gritos da nossa alma que precisam ser colocados para fora. Eu só liguei para a Sabrina em casa, na hora que estava saindo da empresa, e falei assim: ó, aconteceu isso, 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 isso. Eu vou chegar em casa, por favor, não me pergunte nada, não me questione sobre nada, simplesmente ore no caminho que eu estou indo para casa. Aí o Senhor me deu esse texto, Jeremias capítulo 18, e falou comigo: rapaz, meu filho, preste atenção. 3 etapas da sua vida rapidamente. Primeiro, antes de você nascer, lembre-se da história que a sua mãe lhe contou. Quando você surgiu à vida e passou a entender o que é a vida. Dentro do ventre dela, os médicos da empresa deram injeção de aborto. Não era para você estar vivo. Segundo, com 12 anos, você foi parar numa sala de cirurgia, na mão do mesmo médico que aplicou a injeção de aborto nela. E ela só foi te falar isso depois que você saiu da mesa de cirurgia. Terceiro, lembra do livramento que eu te dei? Não era nem para estar de pé mais. Simplesmente ouça uma coisa, a minha palavra, e cumpra a minha vontade. Não questione por que está sendo amassado. Não questione por que está sendo quebrado. Não questione por que eu estou refazendo algo na sua vida. Simplesmente entenda que a minha vida e o meu propósito é muito maior do que o que você pensa. Contra fatos não há. Como que eu vou colocar Deus contra a parede? Como que eu vou questionar Deus? Se uma porta se fecha, é vontade de Deus. Se uma porta se abre, é vontade de Deus. Se uma mesa tem tudo, é vontade de Deus. Se uma mesa tem o suficiente, ainda é a vontade de Deus, porque Deus não desampara os seus. Escute. Às vezes a gente passa a vida inteira perguntando: Senhor, por que eu não consegui isso, por que eu não consegui aquilo? E esquece só de entender uma coisa: Deus nem sempre vai dar tudo pra gente. Deus vai dar pra gente o que a gente necessita para sobreviver. Lembra daquela historinha que eu já contei algumas vezes? O que adianta Deus te dar uma casa de 10 cômodos se você não consegue administrar 4? O que adianta Deus te dar 10 carros se você não consegue cuidar de um? O que adianta Deus te dar 10 mil reais se você não consegue viver com 1000? Tem gente que vive com 1000 como se ganhasse 100, e tem gente que ganha 100 como se ganhasse apenas 1000. Tem como questionar a vontade de Deus? Tem como questionar quem é Deus, como Ele trabalha? A vida é tão surpresa na nossa existência, que quando Jeremias vai indagar o Senhor ainda faz o lembrar de uma coisinha. Pega aí, Lamentações de Jeremias, rapidinho. Capítulo 5. Aleluia.
capítulo 5, versículo 19. Tu, ó Senhor, reinas eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que sempre te esqueces de nós? Tem um ponto de interrogação aí? Na Bíblia de vocês? É uma pergunta. Jeremias está dizendo: Senhor, o teu trono subsiste de geração em geração. Não há nada maior do que o Senhor e nem melhor do que o Senhor. Porém, Senhor, por que sempre te esqueces de nós? Por que nos desampara por tanto tempo? E olha o questionamento dele: restaura-nos, ó Senhor. Restaura-nos a quem? A ti. Ele não está dizendo: restaura, Senhor, a nossa casa. Ele não está dizendo: Senhor, restaura os nossos bens. Ele está dizendo: Senhor, restaura-nos aqui dentro, para podermos entender como é voltar para ti.